normal. Tá bom? E quem ainda não pegou o boletim, a gente está aguardando, tá? Maior de idade, pode pegar. Menor de idade são os pais mesmo. Então vai pode receber o boletim aí. Vocês me informaram. Relaxa, em julho eu pego o meu. Em julho chega no primeiro tempo. Em julho eu pego o meu. Vai? Pegar o boletim. Pegar o boletim? Só, agora vai explicar. Agora não vai. Vamos sentar cada um no seu lugar aqui. Vamos lá. Sandra. Ah, não, tá. Você vai botar? Gente, eu tô muito. Professor, tava na lá? Tá. Olha lá a tomada ali. Posso colocar na tomada? Agora eu vou explicar. Eu tenho um tempinho já esperando vocês comemorarem. Então, na aula de hoje vamos falar de Edward Said, filósofo político contemporâneo. Ele que viveu de 1935 a 2003. E na filosofia política ele vai trabalhar aí, filosoficamente, as relações de poder. Especialmente as relações de poder entre colônia e metrópole. Numa perspectiva do pós-colonialismo. E adotando a perspectiva da colônia, porque a metrópole, o império, ao colonizar, ele impõe sobre os colonizados a sua visão. Uma visão que acaba se tornando a visão predominante e geralmente colocando o colonizado numa posição de subalterno, numa posição de inferior, numa posição de irracional. O Edward Said, ou Said, ele era um palestino que vivia nos Estados Unidos e hoje a gente está vendo aí a questão palestina lá, da guerra entre Israel e a própria Palestina, os palestinos ali na faixa de Gaza. E a perspectiva predominante no planeta acaba sendo a visão que fica a favor de quem? Na guerra entre Israel e Palestina. Do lado de Israel. Porque Israel é o lado racional, é o lado do povo de Deus, do povo da Bíblia. E os palestinos são os terroristas, os irracionais, o lado do mal, o lado que representa o inimigo do bem, ou do grande império aí. No caso hoje, quem apoia mais Israel é os Estados Unidos, é o atual império mundial. No século XIX nós tínhamos, por exemplo, a Inglaterra. No século XV, XVI nós tínhamos Portugal, Espanha. No mundo antigo nós tínhamos o Império Romano. E a característica do império, sempre segundo o Edward Said, é colocar aquele que é conquistado, dominado, a colônia, como inferior. E usam a justificativa de que estão levando a sabedoria, o conhecimento, a ciência, a civilização para aquele povo bárbaro, para aquele povo selvagem, para aquele povo irracional. Então, para ele, todo império diz a si mesmo e para o mundo que ele é diferente de todos os outros, que ele é superior e que ele está levando a civilização. Inclusive, no século XIX, essa era a justificativa da Inglaterra e da Europa para colonizar o planeta. Era o famoso fardo do homem branco. Qual que era o fardo do homem branco no século XIX, segundo os europeus? Sabem? Estudaram isso em história? O fardo do homem branco era ter que carregar nas costas os povos bárbaros e selvagens da América, os povos ameríndios, da África, os africanos, e da Ásia. Então, era o fardo, eles tinham que carregar nas costas esses povos atrasados, esses povos inferiores, esses povos burros e irracionais, que não são civilizados. Esse era o fardo do homem branco. E essa é a perspectiva ainda hoje. Os Estados Unidos, sempre quando ele invade um país, qual que é a justificativa dele? Sinceramente inferior. A justificativa hoje é um pouco diferente. Eles que estão indo levar a liberdade. Que liberdade é essa?
Liberdade que é essa que precisa ser imposta através da força, da violência. Liberdade é essa que esses povos não têm a própria liberdade de escolher. Tem que vir um estrangeiro para dizer para eles o que é essa liberdade. E dizer o que é essa liberdade através do uso da força, da violência, das armas. Então esses estudos, chamados pós-coloniais ou decoloniais, começam no século XIX. Estudiosos europeus começam a pesquisar as histórias dos seus súditos coloniais. E aí começam a perceber que eles não são tão irracionais assim. Nós temos ali a época do romantismo no século XIX, que começam a apresentar uma perspectiva dos povos colonizados um pouco diferente. Nós temos no romantismo brasileiro o José de Alencar, com algumas obras chamadas obras indigenistas, que tentam mostrar o índio como um ser idealizado. Então, o início de tentativa de explicar esses povos um pouco diferentes da visão tradicional, que era um povo inferior. O romantismo é até uma visão idealizada, onde o indígena é um ser puro, era um ser que não tinha a maldade do europeu. O europeu, quando chega aqui, ele traz a ganância, ele traz a usurpação, ele traz o egoísmo. Era uma outra perspectiva. A partir do século XX, esses estudos continuam. Depois de 1940, depois da Segunda Guerra Mundial, que dura de 39 a 45, nós temos um processo de dissolução dos impérios, ou do domínio das colônias espalhadas pelo planeta. Nós tivemos o primeiro período do colonialismo, no início da modernidade. Quais eram os dois países do início do capitalismo e do colonialismo no século XV e XVI? Quais são as duas principais potências do início? Vocês lembram? No início do colonialismo, no início da modernidade. Portugal e Espanha. Depois nós temos o neocolonialismo. Aí já é século XVIII, século XIX. Aí é Inglaterra e França. E a partir do século XX, depois das duas guerras mundiais, acaba emergindo como uma potência mundial os Estados Unidos. E agora um novo imperialismo passa a existir, mas todo imperialismo tem essa mesma justificativa. Por que eu invado outras terras e outros povos? É uma justificativa. Levar a civilização, levar a sabedoria, levar a liberdade, levar o conhecimento, tirar esse povo do atraso, tirar esse povo da barbárie e da selvageria. Mas na verdade, a justificativa real é outra. Eles estão interessados ali em questões econômicas. Eles querem aquelas terras porque nelas tem minérios, que são fundamentais para o sistema capitalista. Tem riquezas naturais que eles podem explorar. Podem explorar aquelas terras também produzindo alimentos. Então eles querem as riquezas naturais, eles querem a mão de obra barata daqueles povos e querem, depois de arrancar os tesouros, os minérios dele e assim garantir também a sua alimentação, passar a exportar suas mercadorias para eles em valores muito mais caros. Então, essas empresas multinacionais, transnacionais, elas lucram muito mais nos países periféricos do que nos países avançados. Ou vai lá, vou nos Estados Unidos, as coisas são muito mais baratas, vou na Europa também, eu consigo comprar coisas que aqui no Brasil é muito mais caro. E aí o povo justifica como se fossem os impostos. Se você olhar a média da OCDE, são os países, os principais países do planeta, você vai ver que a média de impostos é mais ou menos a mesma. Então não existe essa justificativa que os impostos do Brasil colocam os produtos muito mais caros. A média é ali 30%, 40% mais ou menos. Todos os países, inclusive desses países avançados, né, esses países que são os países mais ricos, a média deles é a mesma. Mas lá esses produtos acabam saindo muito mais em conta. E aqui sai muito mais caro. Porque aqui eles lucram de forma vertiginosa. É um mercado consumidor onde eles vão ter lucros que jamais eles conseguiriam na Europa ou nos Estados Unidos. Então, depois da Segunda Guerra Mundial, os impérios coloniais europeus se fragmentam e entram em colapso. Na América já tinha acontecido isso no século XIX. Inclusive é o século que o Brasil se torna independente, em 1822. Na África e na Ásia, esse processo vai acontecer mais a partir do século XX, depois da Segunda Guerra Mundial.
Em 1952, o Frantz Fanon, ele escreveu uma obra chamada Pele Negra e Máscaras Brancas, que foi um estudo pioneiro aí sobre o dano causado pelo colonialismo. Mas o dano que ele fala, o Frantz Fanon, não é o dano em relação aos recursos materiais que esses povos retiraram desses países, mas o dano psicológico provocado nos países colonizados. Porque agora o colonizado introjetou a visão do colonizador. E agora o sonho do colonizado não é a liberdade, é se tornar como o colonizador. E para isso ele muitas vezes tem que negar as suas próprias características, como o Frantz Fanon, ele vai pegar a partir da perspectiva africana. Então o sonho do negro agora é ser branco. Negar sua própria raça, negar sua própria cor, negar suas próprias características físicas. E aí ele passa a desejar e a sonhar ser como o dominador. Ter cabelo liso, pele clara. E passa a, de alguma maneira, reproduzir essas características e os comportamentos do colonizador. Então ele não quer se libertar, na verdade. Ele acabou introjetando e agora ele quer reproduzir. E reproduzir negando as suas próprias características, negando a sua própria identidade. O Frantz Fanon vai mostrar isso, né? Em 1988, na verdade uma filósofa, né? Gayatri Spivak publicou Pode o Subalterno Falar? Que foi uma obra examinando o pós-colonialismo também. Uma filósofa indiana, Gayatri Spivak, que vai trabalhar nessa mesma perspectiva. O que foi ensinado para o colonizado? Ele não pode falar, que ele não tem voz nem vez. E quem fala por ele são os países desenvolvidos, os impérios. São eles que dizem para a gente o que é melhor para nós. E o que é melhor para nós é reproduzir o que eles falam que é certo, o que daria certo, ou que nos levaria a chegar ao patamar dele. Mas isso nunca chega, esse patamar. A gente continua sempre numa relação de dependência, de submissão, de subalternos. Ela vai falar, inclusive, do feminismo, porque ela é mulher. O feminismo branco europeu não dá voz nem vez para as feministas ou para as mulheres da periferia do mundo. Então, elas acabam usando a partir da perspectiva delas a pauta feminista, mas negligenciando outros grupos femininos espalhados pelo planeta, principalmente da periferia. E aí acaba que não tem voz nem vez. E a gente percebe isso. É tudo centralizado na Europa. Quando você estuda história, você estuda sempre a história da Europa. No caso do Brasil, a gente estuda alguma coisa da nossa história aqui em história. Mas a base da história é a história europeia. Eu estudo história da África, história da Ásia, história da Oceania. Alguma coisa de história da América e alguma coisa da história do Brasil, mas mesmo assim de uma forma periférica, porque o centro da reflexão são as histórias. Na hora de estudar filosofia, eu estou falando, né, se vocês estudaram comigo desde o primeiro ano, sempre de filósofos que estão na Europa, nunca de pensadores periféricos. Agora que a gente está vendo uma indiana aqui, né, o Edward Said, que é palestino, o Frantz Fanon, que trabalha na perspectiva ali, argelino-francesa, uma perspectiva mais africana. Então, por quê? Porque quem domina o poder de fala é o império, é o imperador, é o conquistador. A filósofa indiana, então, vai trabalhar nessa perspectiva. Depois o Noam Chomsky, volta um norte-americano. Ele vai questionar, ele é um grande crítico aí do imperialismo dos Estados Unidos, mas continua centrado, né? Tem um filósofo latino-americano, na verdade é argentino, chamado Henrique Dulce. Inclusive, minha monografia da graduação foi em cima do Henrique Dulce, que ele vai falar dessa relação centro e periferia. O centro são os países desenvolvidos, ricos, a periferia seria, né, a América, a Ásia, a África, e a periferia nunca tem voz nem vez. Mas só que é sempre da periferia que surge um novo. Apesar de o centro querer dominar, controlar e silenciar a periferia está sempre tentando emitir a sua voz, está tentando falar
e mostrar a sua perspectiva. Só que o centro não quer ouvir. O próprio Henrique Dussel, ele tenta dialogar com os grandes filósofos europeus, mas praticamente nenhum deles dá espaço para esse diálogo. Então eles partem sempre de uma razão que eles consideram superior, que eles desenvolveram, enquanto a periferia não tem essa capacidade de dialogar, porque seriam inferiores, né? Aí a gente percebe isso no Império Britânico, no Império Romano, no mundo antigo também, quando dominava os outros povos, era para levar a civilização, tirar esses povos da barbárie. A Inglaterra dizia do fardo do homem branco, que é carregar nas costas esses países atrasados. Hoje os Estados Unidos diz que está levando a liberdade quando ele invade algum país. Está libertando esses povos de seus ditadores, mas implantando outra ditadura. Uma ditadura agora imposta numa perspectiva do sistema vigente, que é o sistema capitalista. E o Edward Said, então, vai falar sobre isso, né? Sobre essa relação entre metrópole e colônia, essas relações de poder, onde a periferia sempre é silenciada, é inferiorizada. Ele, como palestino, era um muçulmano. E a visão dos muçulmanos hoje no planeta é uma visão estereotipada. O muçulmano é sempre o terrorista, o bárbaro, aquele que mata os infiéis em nome da sua religião, que acredita que vai para o céu. Então é um estereótipo, porque o islamismo é a segunda maior religião do planeta. E se todos os muçulmanos fossem terroristas, são quase 2 bilhões. Os cristãos são um pouco mais de 2 bilhões. Muçulmanos são quase 2 bilhões. Então é quase o mesmo tanto, o mesmo número de cristão. Se todo muçulmano fosse terrorista, eles já teriam, né, destruído o mundo, com tanto terrorista que tem. Na verdade, existem vários grupos. Assim como no cristianismo, há várias divisões dentro do islamismo, e nem todas as vertentes do Islã são vertentes violentas que praticam o terrorismo. E aí, quando você vê indivíduos que são cristãos, que praticam atos de violência, eles nunca estereotipam e falam, o cristão radical. Sempre fala que individualiza quando é um cristão ou quando é um ocidental. Quando é um oriental que pratica um desses atos, eles generalizam, como se todos os muçulmanos fossem violentos, fossem terroristas e quisessem destruir. Hoje, inclusive, essa perspectiva domina muito a Europa, porque muitos muçulmanos, muitos islâmicos, estão saindo de seus países em guerra ali no Oriente Médio e migrando para a Europa. Aí isso tem alimentado lá a xenofobia. O que é a xenofobia? Um preconceito com o lugar onde a pessoa vem. Exatamente, né? Fobia é medo em grego. Xeno é o diferente. Então, o medo, a aversão ao diferente. Os muçulmanos, à medida que chegam lá e vão, né, eles geralmente têm famílias numerosas e o europeu não está tendo filhos, a taxa de natalidade na Europa é baixíssima, eles estão com medo dos muçulmanos tomarem conta da Europa. E aí, cria uma visão do muçulmano como um ser diabólico, um ser violento, um ser bárbaro, selvagem, incivilizado. E aí isso alimenta a ascensão de partidos radicais nesses países que são contra a imigração. Um exemplo disso foi a Inglaterra. A Inglaterra votou e acabou aprovando o Brexit. Vocês sabem o que é o Brexit? Estudaram? O Brexit é a saída da Inglaterra, do Reino Unido, da zona do euro. Porque na zona do euro tinha uma livre circulação de indivíduos e mercadorias. No momento em que ela sai, a Inglaterra, ela está dizendo o seguinte: nós não queremos essa livre circulação. Nós queremos a Inglaterra para os ingleses. O estrangeiro aqui não é bem-vindo. E aí tem um amigo meu que fica lá pagando para a Inglaterra, é estrangeiro, mas ele não é bem-vindo lá. A mesma coisa acontece nos Estados Unidos. Né, tem muita gente lá que ou tem aversão a esse estrangeiro que chega. E aí, recentemente um brasileiro foi eleito deputado em Portugal. E ele está lutando contra a imigração dos estrangeiros. O cara é imigrante. Então, pensa na perspectiva.
Aí entra o que Franz Fanon falou. O cara introjetou as ideias do dominador. Ele está lá, estava trabalhando, né, com certeza, numa situação, num emprego, uma atividade econômica que é subalterna, que nenhum europeu quer trabalhar. E ele consegue se eleger, quem o elegeu provavelmente foi a comunidade de brasileiros, que hoje mora lá. Aí agora ele está indo contra quem o elegeu, adotando o discurso e a visão do dominador. O que é a Júlia? Acabou o horário aí? Orando. 40. Então por hoje é isso aí, galera. Garela. Vamos dar uma tomada agora?